Companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. O Cristo acolhe os nossos corações, que possamos perseverar em comunhão com o Evangelho, que nos convida sempre a nos instruirmos como espíritas e a nos amarmos como irmãos. Eu sou o Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, que, partindo do preceito de que a mediunidade está presente em toda a humanidade, analisa diversas formas de contato entre encarnados e desencarnados, esclarecendo termos e conceitos. Psicografada por Francisco Cândido Xavier, esta obra é indispensável para quem busca estudar a mediunidade com seriedade. O exemplar que estamos utilizando é o da 36ª edição, publicado no ano de 2015 e editado pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 5, em que continuaremos estudando o capítulo 2, intitulado Psicoscópio, e vai da página 19 à página de número 26. Para fins didáticos, nós tínhamos dividido este capítulo em 3 partes, e nesse encontro de hoje nós veremos os aspectos psicoscópicos do trabalho mediúnico. Nós tínhamos, no outro encontro, a apresentação do aparelho, do psicoscópio, como ele funcionava. E agora a gente vai analisar quais são os resultados que se espera encontrar com o uso desse aparelho. Então, confiantes em Cristo, vamos à análise do nosso texto deste encontro. Mas Hilário, investigador, indagou: e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de cooperadores do bem? E se numa equipe mediúnica ali concentrada que esteja trabalhando, você tem a visita de irmãos brincalhões, sofredores, negativos? De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhes-ão a expulsão? Essa pergunta do Hilário é muito interessante, porque esta palavra expulsão, ela não se enquadra no dicionário da doutrina espírita. Nós estamos trabalhando com Cristo, nós estamos trabalhando com o Evangelho. A nossa função como trabalhador espírita é a de acolher, nunca, jamais a de expulsar. Então, se nós estamos trabalhando a mediunidade, queremos trabalhar a mediunidade com Cristo, e nós temos que propor aos irmãos de natureza diversa do bem é o acolhimento e principalmente a evangelização. Jamais pensar em expulsar o irmão, tirar o irmão dali, dizer que ele não é merecedor de estar ali. Jamais. Nunca fazer isso. Mas o Aulo responde: não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria, encarcerada no mal, distancia-se do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. Os próprios irmãos que ainda atuam no mal acabam se afastando, porque não encontram um ambiente para ele naquele caminho do trabalho do bem, ainda que eles tentem atrapalhar. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de maneira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade. E aqui o Hilário faz um outro destaque, só que agora é um destaque terrível, porque ele
enuncia exatamente aquilo que todo trabalhador espírita deve combater, principalmente dentro do trabalho mediúnico. O desequilíbrio, né? Aquela forma de você estar ali por estar, né? Uma bandeira falsa em nome do espiritismo, mas sem querer cumprir aquele objetivo dali, né? Acobertando a falta de estudo, desconhecimento, né? E trazendo dentro de si a capacidade da maldade. Então, temos que ter atenção para as consequências do mau comportamento dos trabalhadores. E Aulus mostra. Então, neste caso, adiantou o interpelado, tolerante. Dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Ou seja, se uma equipe mediúnica insiste em trabalhar afastada dos preceitos evangélicos, dos preceitos da doutrina espírita, os irmãos, os benfeitores, os guias, eles simplesmente se afastam. Foi por isso que nós afirmamos em outro encontro que nós temos a capacidade de escolher o gênero de irmãos com os quais nós queremos trabalhar. O gênero de irmãos que nós queremos que dirijam os nossos trabalhos. E essa escolha, ela é feita através das nossas atitudes positivas, através da nossa prática da caridade, da nossa vigilância, da nossa capacidade de orar, da nossa capacidade de amar e do nosso interesse em querer sempre evoluir, em querer e buscar sempre nos aprimorar. Prosseguindo. E sorrindo ajudou. Os anjos, ou ministros da eterna sabedoria, entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente na Terra que um grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos. E que um ciclótron, trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de eletronvolts, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. É aquilo que nós dizemos sempre na doutrina espírita. Ou se evolui pelo amor, e aí é o tempo, a aprendizagem, a dedicação, o trabalho, a perseverança, a vigilância, ou se evolui pela dor, e aí é a pressão, são as provações, as expiações, né? Os programas espirituais que se juntam aos programas de sofrimento. Então, nós temos duas formas de evoluir. E aqui, seguindo o exemplo químico que ele deu, ou como um grama de rádio, né? Que leva 16 mil anos para ir evoluindo, para ir se livrando das suas energias ruins, ou como aquela briga atômica que, submetida a uma pressão, se transforma rapidamente. A evolução vagarosa dos milênios, ou o choque bruto do sofrimento, alteram-nos o panorama moral, aprimorando-lhe os valores. As duas formas vão nos conduzir à evolução. E nós gostaríamos de lembrar aqui que a mediunidade não é uma graça divina porque nós somos especiais. Pelo contrário, a mediunidade é uma oportunidade que nós temos de evoluir, só que ela é uma pressão, né? É um catalisador para que a gente consiga recuperar o tempo que nós perdemos lá atrás. Voltando ao texto. Estas notas arrastavam-nos a divagação noutros campos. O assistente revelava brilhante cultura aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra ao serviço, mas adivinhando-nos o intento, aos objetou. Toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por agora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão
acerca da química, uma digressão acerca da química, o horário não nos desculpará. Ou seja, por mais nobre, por mais interessante que se tenha um texto, um assunto, se esteja tratando naquele momento do trabalho mediúnico, o objetivo do trabalho mediúnico é o exercício da mediunidade, não de estudos. Então, o ambiente mediúnico não é para discussão, não é para debate, é para o trabalho, para o desenvolvimento, para a educação da mediunidade, para a prática da caridade, para a aplicação do Evangelho. Então, desse objetivo, a gente não pode se afastar. Ainda que esse assunto, ou que que se tenha trazido a baila ali, seja importante, seja nobre. Mas o trabalho naquele momento não é para debate. O trabalho naquele momento é para a aplicabilidade da caridade, para o exercício do Evangelho, através da mediunidade. Então, a gente não pode esquecer nunca. O êxito não exonera a atenção. Temos que ter foco no objetivo. Reajustando-se aos nossos objetivos, Hilário acentuou. O psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior de seus membros. E isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. O Hilário traz aqui a possibilidade de se usar a mecânica desse aparelho na solução de problemas kármicos, na solução de problemas materiais. Mas veja um detalhe. Imaginemos uma sociedade humana que nós vivemos, cheia de limitações, cheia de maldades, cheia de invejas, que pudesse retratar a vida interior de seus membros. Imagina o perigo que seria isso na mão de pessoas mal intencionadas. Isso requer bom senso e ética. Lembremos, o uso do psicoscópio dentro de uma reunião mediúnica não é para se avaliar a vida pregressa das pessoas, sim para se levantar os potenciais de sentimento e vibração a fim de se possibilitar, de uma forma mais tranquila, o trabalho a ser feito. Então, não é para investigar o caráter de cada pessoa, é para analisar seus potenciais de forma que o trabalho seja adaptado a alcançar o melhor objetivo possível. Sim, anuiu o mentor cordial, futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Claro, à medida que ele evolui, seu senso moral deve evoluir também. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Atravessado o largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos já é situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Ou seja, não é porque é um centro espírita e que trabalhamos com a espiritualidade que todo e qualquer espírito tem acesso a todo e qualquer lugar. Não, a grande massa fica reunida naquele salão destinado aos estudos. Mas o trabalho mediúnico ele é exercido num ambiente espiritual adequado e separado. Só entra ali os irmãos autorizados para dar a sua comunicação. Isto dependendo da forma como os trabalhadores espíritas encarnados
se comportam dentro do trabalho mediúnico. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava reduzida a assembleia, em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem um serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes e, por esse motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Vejam a importância do quadro apresentado agora por Alves. Eles entraram na casa espírita, se dirigiram à sala onde estava havendo trabalho mediúnico e encontraram os irmãos na preparação para o trabalho, em harmonização preparatória. E aí ele destacou 15 minutos de prece, porque é o tempo necessário para que a gente se despoje do mundo exterior e consiga trazer todo o nosso pensamento, todo o nosso físico, todo o nosso espiritual para dentro do trabalho. Da mesma forma como um médico que vai se preparar para uma cirurgia, ele, antes de entrar na sala de cirurgia, vai lá, coloca as suas roupas, se adequa, faz o planejamento da cirurgia. Então, esses 15 minutos é de harmonização preparatória para isso. Essa harmonização pode se dar com palestra, uma pequena palestra ali, não muito grande, mas voltada para aquele trabalho, ou com leituras com elevadas bases morais. Tudo sem debate, tudo sem discussão. Atitude nobre e digna, os irmãos dentro da sala, no comportamento, em atitudes, né, convenientes, coerentes com o trabalho a ser desenvolvido, e cada um trazendo dentro de si as sementes daquilo melhor que eles possuem. Nós sabemos que todos nós temos nossas limitações, as nossas dificuldades, mas também temos as nossas virtudes. E são as nossas virtudes que nós devemos explorar no momento do trabalho mediúnico. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação. Contudo, a respeitabilidade do recinto impunha silêncio. Amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. Ou seja, até os irmãos visitantes que estavam em aprendizagem assumiram o mesmo comportamento de recolhimento, de respeito àquele ambiente. Bem, então é isso. Nós chegamos ao final de mais um encontro. E se vocês gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões e nos ajude a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro em que permaneceremos estudando o capítulo de número 2, Psicoscópio. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. Que Jesus nos abençoe.